Olá, investidores e traders! Eu sou o Jefferson Silva, o Jota, e hoje viemos aqui para tirar mais uma dúvida muito frequente entre os operadores que acompanham a nossa sala de operações de day trade ao vivo. Me perguntam todos os dias como utilizar ordens OCO. Lembrando, o day trade é muito rápido, então quanto mais rápida for a plataforma, melhor os seus resultados. Vamos ao vídeo. Então, para que você acesse o menu Configurações de Estratégias ou Editor de Estratégias, você pode vir aqui na barra de ferramentas em roteamento, descer até Editor de Estratégias de roteamento e aqui você terá algumas opções de estratégia. Então, aqui existe já algumas prontas na minha plataforma. Vamos montar uma estratégia de exemplo. Então, eu quero fazer uma operação cujo objetivo dessa operação eu quero deixar fixo de 100 pontos. Então eu abro o meu editor, crio uma nova estratégia e coloco o nome dela lá, por exemplo, de 100 pontos. Coloco ali o nome dela, 100 pontos. Então está criado o nome da estratégia. A estratégia de 100 pontos, então eu preciso colocar 20 ticks de gain. Então 100% da minha operação vai realizar com 100 pontos de gain. 100 pontos de gain versus o quanto de loss que eu quero deixar padronizado. Então, supondo que eu também queira deixar 100 pontos de loss, relação de 1 para 1 de retorno risco. E aí, aqui eu deixo 0, que é o stop offset, ou eu posso colocar 1, 2, 3, tudo aqui é contabilizado em ticks. Como o índice, por exemplo, anda de 5 em 5 ticks, então quando você coloca 20 ticks, por exemplo, 5 vezes 20 são 100 pontos. Se for o caso do dólar, meio em meio ponto, se você colocar 2 ticks, por exemplo, você está falando de 1 ponto do dólar. Então, isso aqui seria traduzindo o spread do stop da sua operação, garantindo que seja enviada uma ordem praticamente a mercado quando você coloca, por exemplo, 10 ticks. 10 ticks são 50 pontos de spread para o índice e 5 pontos de spread para o dólar. 20 ticks, consequentemente, você teria 100 pontos de spread para o índice e 10 pontos de spread para o dólar. E aí fica a escolha do operador, quantos ticks ele quer colocar de spread ou se ele quer usar 0 de spread. Então ele também tem a opção de deixar 0 e estopar apenas naquele preço. É sempre arriscado porque você pode ter a sua ordem pulada. Então quem opera com mais lotes, principalmente, como segurança esse dispositivo para que você possa garantir, entre aspas, garantir que você vai conseguir sair. Então, quanto maior o seu spread, maior é a sua garantia de que suas ordens serão executadas. Então, feito isso, você salva a estratégia, dá um OK, vai para o gráfico, tem que escolher primeiro aqui no Chart in Trade, escolhe a sua estratégia, 100 pontos, coloca o número de lotes que você quer operar. Vamos colocar, por exemplo, aqui 5 lotes e envia a sua ordem de compra ou de venda. Então, feito isso, na medida que você executar a sua ordem, você vai vender a mercado, por exemplo, vendeu ali e sua ordem já entrou 100 pontos acima para loss, 100 pontos abaixo para gain. Se você quiser mover o seu stop, eu não quero 100 pontos, eu quero deixar aqui nesse topo aqui, eu posso apertar o meu stop e mover. Eu quero também um alvo maior, eu posso também alongar ou encurtar o meu objetivo na operação. Então, se eu quero sair, desistir da operação, pronto, eu vou lá e encerro a operação e eu saio da operação. Da mesma forma, eu também posso clicar aqui para criar outras estratégias. E aí, por exemplo, eu vou e crio uma nova estratégia, 45 pontos. Então, crio uma nova estratégia aqui, dou o nome para ela, edito ela, 45 pontos, e eu quero então 9 ticks de gain, que são 45 pontos. E aí eu quero um loss para essa estratégia de 65 pontos, então eu coloco 13 ticks de loss. E aí eu posso também, da mesma forma, mexer nesses loss e nesses gains depois que as ordens estiverem executadas. Dou um OK, venho aqui, puxo a estratégia que eu configurei e mando a minha ordem. Quando eu mandar a minha ordem,
ela vai para o book, vai ser executada e já entra lá uma ordem de gain de 45 pontos e 65 pontos de loss. Se eu quiser mudar, eu posso tanto alongar o stop quanto encurtar o stop. E se eu quiser o alvo também ser alongado, eu posso alongar ou encurtar o alvo também. Então fica sempre a meu critério. Quero encerrar a operação, coloco ali e encerro a operação ou no stop ou no gain, onde eu quiser. Pronto, a operação foi encerrada. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é: você quer fazer múltiplas estratégias dentro de um clique só. Então você quer fazer 2 ou 3 estratégias dentro do mesmo clique. Então você vem aqui, cria uma estratégia e coloca, por exemplo, 3 em 1, né? Um nome fictício. Aí você dá o nome que você desejar. E aí você vem aqui, clica no botão mais, 1, 2 vezes ou até mais vezes, quantas vezes você quiser. Desistiu? Volta menos ou mais ou menos e coloca aí quantas saídas parciais você deseja durante a sua operação. Então vamos supor que no índice você quer fazer um trade de 200 pontos, porém você, para garantir resultado, você quer realizar a primeira com 50 pontos, a terceira você quer realizar com 100 pontos e o restante você vai deixar para 200 pontos. Então você vai colocar 1/3 da sua saída vai ser realizado aqui com 10 ticks, 50 pontos. Depois com 20 ticks, 100 pontos. E por último 40 ticks, 200 pontos, que é o que você determinou. Salva a sua estratégia, dá um OK, vai lá. Depois que você fez tudo isso, você vem aqui, puxa a estratégia 3 em 1, joga a sua ordem no preço desejado para vender, executou a ordem, você coloca seu stop onde você quiser. Você pode deixar já configurado o seu stop uma distância padrão, como você pode espalhar o stop em 3 lugares diferentes. Mas observa que as suas ordens de gain já saíram plotadas na tela. Então quando você coloca uma ordem de venda, as compras estarão já na fila no book, já é enviada as compras para lá assim que a ordem é executada. Porém, a ordem de stop loss, elas são condicionais. Então por isso elas ficam ainda presas na condição de a cotação atingir aquele preço. Então se o mercado subir até aqui, aí quando bater no 850 que será disparada uma ordem para o book. Ao contrário das ordens do gain, que já estão no book, já estão na fila para ser executadas. Quando o preço bater lá, já vai executar, porque já está lá as ordens, ok? Então, dessa forma você tem as configurações à sua disposição. Você pode usar saídas parciais ou saídas totais, pode usar 1/3 em cada posição de saída, você pode usar metade na primeira saída, as outra metade fracionada em 2, 3, 4 partes. Isso vai muito de quantos lotes você opera e qual a estratégia que você definiu, tá bom? Tudo isso está à sua disposição e você pode fazer uso a partir de agora, que você já tirou as dúvidas e já sabe como configurar com a sua própria estratégia. E aí, pessoal, gostaram? Ficou esclarecido agora? Dessa vez você já consegue então montar a sua própria estratégia. Você pode fazer a estratégia com a quantidade de pontos que você desejar. Você só tem que tomar cuidado com a administração dessa operação. Então, nunca desprezar o gerenciamento de risco, melhorando sua performance no day trade. Você pode sim, usando essa ferramenta nas suas estratégias, ganhar muita velocidade. Com apenas um clique, você já tem a ordem de entrada, o stop loss e o gain no seu objetivo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Seja você um trader melhor.